Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora, Deus abençoe a todos grandemente, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós vamos realizar a oração na fé de Neemias. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Neemias foi um grande homem de Deus. E Neemias, ele lutou contra inimigos externos e internos. Há uma frase que diz assim: quem vence o mundo é vencedor, mas quem vence a si mesmo é mais que vencedor. Quando nós olhamos para a história de Neemias, nós observamos que Neemias ele travou muitas batalhas do lado de fora. Mas Neemias ele também travou batalhas do lado de dentro. E nós também somos assim. Nós travamos muitas batalhas do lado de fora, mas também temos que travar batalhas do lado de dentro. Batalhas que são travadas na nossa mente, no nosso coração, batalhas que são travadas no nosso subconsciente. E como vencer, essas batalhas internas? Somente por meio da fé, somente por meio da palavra de Deus, que é a palavra que vai nos guiar, que vai nos direcionar, que em meio às trevas, em meio à escuridão, essa palavra ela vai resplandecer, vai dissipar as trevas. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, imbuído dessa fé, Neemias foi para cima. Partiu com toda a sua força, com toda a sua fé, rumo à reconstrução, rumo à retomada. Partiu realmente assim para uma reação extraordinária. Geralmente, essa palavra reação, ela vem em momentos onde a pessoa ela já é dada por vencida. Há quem olhe e diga assim, não, já era, acabou, fulano tá perdido, fulano não vai para canto nenhum, já era. E aí nessa hora é que vem essa palavra, retomada. E aí a pessoa, ela parte para uma retomada. E daqui a pouco, aquela pessoa, ela surge novamente, mais forte, mais preparada, mais capacitada, enfim. E esse é você. Essa é você. De repente há quem olhe para você e pense que você não vai se levantar mais. Haviam pessoas que olharam para os muros de Jerusalém e pensaram, esses muros aí nunca mais serão restaurados. Essas portas nunca mais serão restauradas. Mas Neemias, ele não acreditou nisso. A visão de Neemias foi uma visão diferente. Não importa quantas pessoas duvidam de você. E a verdade é que você deve estar pronto para entender, compreender que haverão pessoas que vão duvidar de você. Você tem que estar pronto para isso. Tem pessoas que é como se elas só estivessem preparadas para os elogios, para os aplausos, para os apoios, para quem acredita nela. Mas meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o mundo não é feito só disso. Na verdade, poucas vezes isso acontece. Na maioria das vezes, o mundo ele é feito por críticas. Ele é feito de pessoas que vão duvidar da gente. E vão ter pessoas que vão duvidar de você. E tem pessoas que duvidam de você. Tem pessoas
que além de duvidarem de você, elas ainda vão dizer que você nunca vai mudar. Tem pessoas que vão chegar para você e vai dizer assim, olha, eu não acredito em você. De repente você ficou triste, você ficou cabisbaixo, você entrou até em uma depressão porque alguém falou isso para você. Eu não acredito em você. Mas eu quero dizer para você que não é a crença dos outros que fará a diferença na sua vida. O que fará a diferença na sua vida é a sua crença em Deus, acima de tudo, mas em você mesmo. Então, não me interessa aqui saber quantas pessoas duvidam de você. Essa parte, honestamente, eu tô pouco me lixando. Não interessa quantas pessoas duvidam de você. Não importa quantas pessoas duvidam de você. A pergunta é a seguinte: você acredita em si? Você acredita que você pode mudar, que você pode sair dessa situação, que você pode dar a volta por cima, que os muros podem ser restaurados, que as portas podem ser restauradas, que a sua vida pode ser restaurada? Você crê nisso? Então, é importante que você não coloque a dependência da sua mudança no que os outros creem. Eu não posso colocar a dependência da minha mudança ou da mudança da minha vida no que as pessoas elas creem. Isso é individual de cada um. Isso é problema de cada um também. Então, eu não posso colocar a mudança da minha vida na dependência de terceiros. Eu tenho que trazer a responsabilidade para mim. Então eu creio na minha mudança, eu creio na mudança da minha vida, eu creio que eu vou dar a volta por cima, eu creio que eu vou vencer os problemas, as dificuldades. Essa é a minha fé. E você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, qual é a sua fé acerca das lutas, dos problemas que você está passando, dessa guerra aí que se levantou contra a sua vida? Então, porque às vezes você fica... Mas ninguém acredita em mim, pastor. Ninguém... Não interessa. Se porventura ninguém externo acreditar em você, você tem que acreditar em si. Porque Deus acredita em você. E Deus, Ele te dá uma chance, Ele te dá uma oportunidade. Então agarre isso, abrace isso. Tem pessoas que elas só são o que os outros dizem que ela é. Então, se alguém disser a ela que ela é fraca, ela é fraca. Se alguém disser a ela que ela é forte, ela é forte. Se alguém disser a ela que ela é capaz. Se alguém disser a ela que ela é bonita, ela é bonita. Se alguém disser a ela que ela é feia, ela é feia. Então, assim, vai depender do que as pessoas dizem que ela é, ou que ela é, para ela acreditar no que ela é. Não, meu amigo, minha amiga, não. Vamos para um outro nível, vamos subir aí um degrau, vamos para um patamar maior. Não. O que as pessoas, se alguém disser, olha, você pode, ou você não pode, isso não é problema meu, isso é problema dela. Eu já sei que eu posso. Porque eu creio que eu posso. E eu não dependo que ninguém diga para mim que eu posso ou que eu não posso. Porque eu já sei que eu posso. E eu creio que eu posso. Eu não preciso que ninguém fique dizendo para mim o que eu sou ou o que eu não sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso que alguém diga para mim que eu tenho valor ou que eu não tenho valor. Porque eu já sei o valor que eu tenho. O valor que eu tenho foi o valor pago na cruz do Calvário. Foi o sangue do meu Senhor, até a última gota. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você não entender isso, você vai atribuir a mudança da sua vida a terceiros.
Então, se você estiver doente, se você estiver falido, se você estiver quebrado, se você saiu de um relacionamento, se você perdeu o emprego, se você está em uma situação difícil, deixa eu ver aqui o que as pessoas vão falar para que eu acredite se eu vou conseguir ou não vencer. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a palavra que nos guia é a palavra de Deus. É a palavra do Todo-Poderoso. E essa palavra, ela tem que estar muito latente nas nossas mentes e nos nossos corações. Se você não entender isso, crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico vai bater na sua porta. E vai entrar, infelizmente. Entendeu? As pessoas que sofrem com crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, a grande maioria delas é justamente por causa disso. Porque elas querem atribuir a terceiros a mudança da sua vida, a retomada da sua vida, a superação dos problemas. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tem pessoas que na cara dura, elas vão chegar para você e vão dizer: eu não acredito em você. E daí? Alguém já disse isso para você? Alguém já chegou para você, olhou nos seus olhos, lhe encarou e disse assim: ó, eu não acredito em você. Alguém já disse isso para você alguma vez? E aí? Como que você reagiu quando você ouviu isso? E outra coisa, às vezes você pode ouvir isso de um estranho, menos mal, não vai fazer tanto efeito. Mas e quando você ouve isso de alguém que você considerava, respeitava, tinha até um apreço, ou até alguém que você amava? E aí, como é que vai ser? Como que isso vai impactar você? Ou como que isso impactou você? Ou como que você reagiu quando você ouviu isso? Você já ouviu isso de alguém? Alguém chegou para você e disse assim: olha, eu não acredito em você. Qual foi a sua reação quando você ouviu isso? Tem pessoas que, depois de ouvirem isso, entraram em depressão. Se jogaram. E aí? E você? E eu? E nós? Como que nós reagimos quando ouvimos isso da parte de alguém? Então, eu lembro que certa feita eu ouvi isso de uma pessoa. E eu ouvi isso de uma pessoa que deveria me apoiar. Eu ouvi isso de uma pessoa que deveria me ensinar, porque era um líder. Era alguém que tinha uma posição acima da minha. Então era alguém que era para cuidar. E quando a pessoa disse isso para mim, eu olhei para ela e na hora eu disse assim: Deus acredita em mim e eu também acredito em mim mesmo. Só que eu não falei isso para a pessoa, porque como era um líder, eu não podia bater de frente com esse líder, né? Eu estava ali num sistema hierárquico, então eu só ouvi a pessoa falando. E eu fiquei olhando nos olhos dessa pessoa. E quando ela disse isso, na hora, a minha mente já confrontou e disse: Deus acredita em mim e eu acredito em mim também. E a pessoa, ela falou aquilo pensando que ela ia me destruir dizendo aquilo. Não acredito em você. Mas não entrou. Pelo contrário. Eu fiz do limão a limonada, fui pra cima e Deus abençoou, deu certo. Mas eu também me lembro... Desculpa. Eu me lembro de um dia em que uma pessoa, um líder também, me chamou e disse assim: Abel, olha aqui pra mim. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Eu acredito em você. Acredito em você. Pegue firme com Deus, você tem futuro.
E quando a pessoa falou isso, eu disse assim: eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu tenho essa fé aí. Eu entrei em concordância com essa pessoa, porque é o meu direito. Se porventura uma pessoa diz que não acredita em você, que você possa mudar, que você possa se superar, que você possa alcançar um determinado resultado, que você possa ter uma determinada vitória, que você pode chegar a um determinado objetivo, você não tem que concordar com essa pessoa. Mostra que ela está errada. Mas se tiver alguém que acredita em você, que não são muitos, geralmente é a minoria, bota a minoria nisso. Tiver alguém que acredita em você, entre em concordância com essa pessoa. Neemias, ele enfrentou muitos opositores ao longo da sua caminhada para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas Neemias, ele se uniu com pessoas que tinham a mesma fé. A mesma fé. Quando alguém disser para você que não acredita em você, se afaste dessa pessoa. Se afaste. Por que eu vou andar com alguém que não acredita em mim? Por que eu tenho que estar ao lado de alguém que não acredita em mim? Por que eu tenho que fazer parte de um time que não acredita em mim? Não posso. O justo vive pela fé. Se eu me uno a alguém é porque eu creio nessa pessoa. Se eu me disponho a andar com alguém é porque eu creio nessa pessoa. Se eu me disponho a fazer negócios com alguém é porque eu estou acreditando nessa pessoa. É palavra, meu amigo. É caráter. Então, Neemias, ele se uniu a pessoas que tinham a mesma fé que ele. De restaurar os muros de Jerusalém, restaurar as portas, fortificar a cidade, restaurar a cidade, trazer honra novamente àquela cidade. Então, que nós aprendamos com Neemias a esse respeito. Louvado seja o nome do Senhor, que é bom, que é santo e que é perfeito. Porque o Senhor, Ele cuida dos seus. Ele cuida de você. Ele cuida de você. De repente, alguém nesses últimos dias disse isso para você. Eu não acredito em você. Eu não acredito em você. E a pessoa, quando ela disse isso para você, ela pensou que isso iria te destruir. E de fato, isso iria te destruir se você não soubesse quem é o seu Deus, se você não cresce em Deus e não cresce em si mesmo. Não atribua a mudança da sua vida à crença de terceiros. Creia em Deus e creia em você mesmo. E a mudança, ela vai acontecer. Pode ter certeza que haverá reconstrução, retomada e reação da sua parte. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero chamar a sua atenção porque neste domingo nós estaremos realizando o culto lá na sala auxiliar. Inclusive eu vou colocar aqui o endereço, né, para você que vai estar conosco, né, domingo às 8 horas da manhã. Tá certo? Vamos em frente. Dito isto, é momento de oração. Vamos unir a fé, vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus glorioso e poderoso. Tem pessoas que elas virão e dirão: eu não acredito em você. Mas eu pergunto, Senhor, nós vivemos de acordo com a crença dos outros ou vivemos pela nossa própria fé? Porque a fé, ela é individual. A salvação é individual. Será que eu dependo do que as pessoas elas creem
a meu respeito para eu poder crer em mim mesmo? Deus, não é assim que nós devemos viver. Haverão pessoas que crerão em nós, mas também haverão pessoas que irão duvidar de nós. E nós vamos viver de acordo com a crença ou com a dúvida dos outros, ou vamos viver de acordo com a nossa própria fé, firmada na tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, age sobre a vida dessa pessoa oprimida, depressiva. Age sobre a vida dessa pessoa arrasada. Essa pessoa que ouviu da parte de alguém: eu não acredito em você. E de repente essa palavra entrou no coração dela como uma flecha, rasgando tudo. E essa pessoa não conseguiu combater isso. Ela não conseguiu confrontar isso. E de repente ela passou a crer na dúvida que os outros tinham em relação a ela, ao invés de crer na tua palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, sara essa criatura agora, sara essa ferida agora e faça essa pessoa entender, meu Pai, que a fé dela deve estar firmada na tua palavra. Faça essa pessoa entender que a mudança da vida dela não depende dos outros, mas depende primeiramente do Senhor e segundo dela mesma, que deve crer no Senhor, mas deve crer também em si. E eu tenho certeza, Deus, que ela vai dar a volta por cima. Desperta essa fé dentro dessa criatura. Desperta essa fé dentro desse homem, dentro dessa mulher. Em nome do Senhor Jesus. E aqueles que duvidam ou duvidaram dessa pessoa, vejam ela, meu Pai, aleluia. Vejam ela se levantando. Vejam os muros restaurados. Vejam as portas restauradas. Vejam a cidade fortificada. Em nome para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Deus, abençoa todos que oram junto conosco nesta hora. Toma a tudo e a todos nas tuas santas e poderosas mãos. Em nome de Jesus. E os que creem digam amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos mais e mais. Vamos em frente com Jesus na frente.